Resumo do livro Rápido e Devagar, por Daniel Kahneman. Olá, seja bem-vindo. Introdução. O livro começa apresentando dois personagens principais, mas não são pessoas. São dois sistemas de pensamento que todos nós temos, chamados de Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é como aquele amigo que sempre está pronto para agir, ele é rápido, intuitivo e opera automaticamente com pouco ou nenhum esforço. Ele é o responsável por nossas primeiras impressões e intuições. Já o Sistema 2 é mais como um velho sábio, ele é lento, deliberado e requer um esforço consciente. Ele é o responsável por nossas decisões mais complexas e pensamento analítico. Agora, você pode estar se perguntando, por que isso é importante? Bem, a forma como esses dois sistemas interagem entre si tem um grande impacto em nossas decisões e julgamentos. Às vezes, o Sistema 1 pode ser muito rápido em tirar conclusões, o que pode levar a erros de julgamento. E é aí que o Sistema 2 entra, ajudando a verificar e corrigir os erros do Sistema 1. Mas aqui está o problema, o Sistema 2 é meio preguiçoso e muitas vezes confia no Sistema 1 sem questionar. Isso pode levar a vários vieses e erros em nosso pensamento. E é isso que este livro explora, como nossos sistemas de pensamento influenciam nossas decisões e como podemos melhorar nosso julgamento e tomada de decisões. Este livro também explora conceitos como a lei dos pequenos números, a ilusão de validade, a teoria da perspectiva e muitos outros. Todos esses conceitos são ferramentas que nos ajudam a entender melhor como nosso cérebro funciona e como podemos tomar melhores decisões. E a melhor parte é que este livro não é apenas teórico. Ele também oferece insights práticos e aplicáveis que podemos usar em nossa vida diária, seja para tomar decisões pessoais ou profissionais. Então, se você está pronto para embarcar nesta jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal e profissional, vamos mergulhar mais fundo neste livro fascinante. Parte 1. Dois sistemas. Os personagens da história, apresentação dos dois sistemas de pensamento. Vamos agora mergulhar na primeira parte do livro, que é toda sobre os dois sistemas de pensamento que mencionamos na introdução. Então, imagine que você tem dois personagens na sua cabeça. O primeiro é o Sistema 1. Ele é como aquele amigo que sempre está pronto para agir. Ele é rápido, intuitivo e opera automaticamente com pouco ou nenhum esforço. Ele é o responsável por nossas primeiras impressões e intuições. Por exemplo, se você está dirigindo e vê um sinal vermelho, você imediatamente pisa no freio, certo? Isso é o Sistema 1 em ação. Ele reage rapidamente e automaticamente a situações que são familiares para nós. O segundo personagem é o Sistema 2. Ele é mais como um velho sábio. Ele é lento, deliberado e requer um esforço consciente. Ele é o responsável por nossas decisões mais complexas e pensamento analítico. Por exemplo, se você está tentando resolver um problema de matemática difícil, você precisa realmente se concentrar e pensar sobre isso, certo? Isso é o Sistema 2 trabalhando. Ele entra em ação quando precisamos de um pensamento mais profundo e deliberado. Mas aqui está a coisa interessante. Embora o Sistema 2 seja mais lento e requer mais esforço, ele é realmente muito bom em seu trabalho. Ele é capaz de corrigir os erros do Sistema 1 e nos ajudar a tomar decisões mais precisas e racionais. No entanto, o Sistema 2 é meio preguiçoso. Ele prefere deixar o Sistema 1 fazer a maior parte do trabalho, a menos que seja absolutamente necessário intervir. Isso pode levar a vários vieses e erros em nosso pensamento. Por exemplo, você já se pegou fazendo algo por hábito, mesmo que não seja a melhor coisa a fazer? Isso é o Sistema 1 assumindo o controle, enquanto o Sistema 2 fica de lado. A primeira parte deste livro é realmente sobre entender esses dois sistemas de pensamento e como eles interagem. E acredite, entender isso pode realmente mudar a maneira como você vê o mundo e toma decisões. Então, vamos continuar nossa jornada e ver o que mais podemos aprender. Atenção e esforço. Como os dois sistemas interagem e influenciam nossa atenção e esforço. Agora, vamos falar sobre como esses dois sistemas interagem e influenciam nossa atenção e esforço. Então, você sabe quando está tentando se concentrar em algo realmente importante, mas seu telefone não para de tocar, ou você não consegue parar de pensar em todas as outras coisas que precisa fazer? Isso é basicamente o que acontece quando o Sistema 1 e o Sistema 2 estão em conflito. O Sistema 1, sendo rápido e intuitivo, está sempre pronto para agir. Ele é ótimo em reagir rapidamente a situações familiares, como quando você vê um sinal vermelho e automaticamente pisa no freio. Mas às vezes, o Sistema 1 pode ser um pouco precipitado e pode nos levar a tomar decisões sem pensar muito.
Por outro lado, o sistema 2, sendo mais lento e deliberado, requer um esforço consciente. Ele é ótimo em lidar com tarefas complexas que requerem um pensamento mais profundo, como resolver um problema de matemática difícil. Mas o sistema 2 é meio preguiçoso e prefere deixar o sistema 1 fazer a maior parte do trabalho. Aqui está a parte interessante. Quando estamos realizando uma tarefa que requer um esforço mental significativo, como estudar para um exame ou trabalhar em um projeto importante, o sistema 2 entra em ação. Ele exige nossa atenção total e esforço, e se tentarmos fazer outra coisa ao mesmo tempo, provavelmente não faremos nenhum dos dois muito bem. Isso acontece porque nossa atenção e esforço são como um orçamento limitado. Se gastarmos tudo em uma tarefa, não teremos muito sobrando para outras tarefas. E se tentarmos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, podemos acabar sobrecarregados e não conseguiremos fazer nada direito. Mas há uma exceção a isso. Às vezes, quando estamos realmente envolvidos em uma tarefa e estamos realmente gostando do que estamos fazendo, podemos entrar em um estado de fluxo. Nesse estado, estamos tão concentrados na tarefa que perdemos a noção do tempo e podemos trabalhar por longos períodos sem sentir que estamos fazendo um esforço. A chave aqui é entender como esses dois sistemas de pensamento interagem e influenciam nossa atenção e esforço. Ao entender isso, podemos aprender a gerenciar melhor nossa atenção e esforço, e tomar decisões mais eficazes e eficientes. E acredite, isso pode fazer uma grande diferença em nossa vida diária, seja para estudar para um exame, trabalhar em um projeto importante ou simplesmente decidir se devemos ou não comer aquele pedaço tentador de bolo de chocolate. O controlador preguiçoso, a tendência do sistema 2 de evitar esforço. Agora, vamos falar sobre um aspecto muito interessante desses dois sistemas de pensamento, a tendência do sistema 2 de evitar esforço, ou como o livro chama, o controlador preguiçoso. Então, você se lembra de como falamos que o sistema 2 é como um velho sábio? Ele é lento, deliberado e requer um esforço consciente. Mas aqui está a coisa, o sistema 2 é meio preguiçoso. Ele prefere deixar o sistema 1 fazer a maior parte do trabalho, a menos que seja absolutamente necessário intervir. Por exemplo, se você está assistindo a um filme e de repente uma cena emocionante aparece, seu sistema 1 pode reagir instantaneamente com emoções fortes. Mas o sistema 2, sendo preguiçoso que é, pode simplesmente deixar o sistema 1 reagir sem intervir, mesmo que uma análise mais profunda pudesse revelar que a cena não é tão emocionante quanto parece à primeira vista. E isso não se aplica apenas às emoções. O sistema 2 também tende a evitar esforço quando se trata de tomar decisões. Por exemplo, se você está tentando escolher entre várias opções complexas, o sistema 2 pode simplesmente optar pela opção mais fácil ou mais familiar, em vez de fazer o esforço de analisar todas as opções em detalhes. Mas aqui está a parte realmente interessante. Embora o sistema 2 seja preguiçoso, ele ainda tem um papel muito importante a desempenhar. Ele é o que nos permite controlar nossos pensamentos e comportamentos, e é o que nos ajuda a corrigir os erros do sistema 1. Por exemplo, se você está tentando perder peso, o sistema 1 pode ser atraído por um pedaço delicioso de bolo de chocolate. Mas o sistema 2, apesar de sua preguiça, pode intervir e lembrá-lo de seu objetivo de perder peso, ajudando-o a resistir à tentação. A lição aqui é que, embora o sistema 2 possa ser preguiçoso, ele é absolutamente crucial para nosso autocontrole e tomada de decisões. E ao entender isso, podemos aprender a usar nosso sistema 2 de maneira mais eficaz, e a tomar decisões melhores e mais informadas. Então, da próxima vez que você se encontrar lutando com uma decisão difícil, lembre-se do seu sistema 2. Dê a ele um pequeno empurrão, e veja como ele pode ajudá-lo a tomar uma decisão melhor. E lembre-se, mesmo que o sistema 2 seja um pouco preguiçoso, ele ainda é um dos personagens mais importantes desta história. A máquina associativa, como o sistema 1 opera baseado em associações. Vamos explorar um pouco mais sobre como o sistema 1 opera, especificamente como ele funciona com base em associações. Isso é chamado de máquina associativa ou no livro. Sabe quando você ouve uma música e imediatamente é transportado de volta a um momento específico da sua vida? Ou quando você sente um cheiro e de repente se lembra de uma pessoa ou lugar? Isso é o sistema 1 em ação. Ele opera com base em associações, conectando rapidamente diferentes ideias e experiências em nossa mente. Por exemplo, se você vê uma maçã, seu sistema 1 pode imediatamente associá-la a coisas como o vermelho, doce, saudável ou Isaac Newton. Ele faz isso automaticamente, sem que você tenha que pensar conscientemente sobre isso. Mas aqui está a coisa. O sistema 1 não apenas faz essas associações, ele também usa essas associações para tirar conclusões e fazer julgamentos.
Por exemplo, se você vê uma pessoa vestindo um jaleco branco, seu sistema 1 pode imediatamente associá-la a características como inteligente, confiável ou profissional. E isso pode influenciar a maneira como você interage com essa pessoa. No entanto, o sistema 1 não é perfeito. Às vezes, ele pode fazer associações que não são precisas ou úteis. Por exemplo, se você teve uma experiência ruim com um cão quando era criança, seu sistema 1 pode associar todos os cães ao perigo, mesmo que a maioria dos cães seja amigável e inofensiva. Além disso, o sistema 1 tende a operar com base na informação que está disponível no momento, sem considerar todas as informações que não estão presentes. Isso é chamado de o que você vê é tudo que há. Isso pode levar a julgamentos e decisões enviesados, especialmente quando a informação disponível é limitada ou enganosa. Conforto cognitivo, a preferência do sistema 1 por situações familiares e confortáveis. Vamos falar sobre o conforto cognitivo e como o sistema 1 tem uma preferência por situações familiares e confortáveis. Sabe quando você está em um lugar familiar, com pessoas que você conhece, fazendo algo que você já fez muitas vezes antes? Nesses momentos, você provavelmente se sente bastante confortável e à vontade. Isso é o que o livro chama de o conforto cognitivo. O sistema 1 adora conforto cognitivo. Ele gosta de situações que são familiares e previsíveis, onde ele pode operar de forma rápida e eficiente sem ter que pensar muito. Por exemplo, se você está dirigindo no mesmo caminho que sempre faz para ir ao trabalho, seu sistema 1 pode quase que assumir o controle, permitindo que você dirija quase que automaticamente sem ter que pensar conscientemente sobre cada ação. Mas aqui está a coisa. Embora o conforto cognitivo possa ser agradável, ele também pode nos levar a cometer erros. Porque o sistema 1 prefere situações familiares e confortáveis, ele pode nos levar a ignorar novas informações ou mudanças na situação que poderiam requerer uma resposta diferente. Por exemplo, se você sempre estaciona seu carro no mesmo lugar, seu sistema 1 pode assumir que o carro estará lá mesmo quando você o estacionou em um lugar diferente. E isso pode levar você a caminhar até o lugar errado sem sequer perceber que seu carro não está lá. Além disso, o conforto cognitivo pode nos levar a ser complacentes e a não questionar as coisas que aceitamos como verdadeiras. Porque o sistema 1 gosta de conforto cognitivo, ele pode nos levar a aceitar informações ou ideias simplesmente porque são familiares, sem questionar se são realmente verdadeiras ou úteis. Embora o conforto cognitivo possa ser agradável, também precisamos estar cientes de suas armadilhas. Precisamos entender que o conforto cognitivo pode nos levar a cometer erros e a aceitar informações sem questioná-las. E precisamos usar nosso sistema 2 para verificar as informações e ideias que aceitamos, para garantir que estamos tomando as melhores decisões possíveis. Então, quando você se encontrar em uma situação familiar e confortável, lembre-se do seu sistema 1 e do conforto cognitivo. Pergunte a si mesmo: estou aceitando essa informação ou ideia simplesmente porque é familiar? Estou ignorando novas informações ou mudanças na situação? E lembre-se, mesmo que o conforto cognitivo seja agradável, ele não é sempre o melhor guia para a tomada de decisões. Normas, surpresas e causas, como o sistema 1 reage a eventos inesperados. Agora, vamos explorar como o sistema 1 reage a eventos inesperados, especificamente em relação a normas, surpresas e causas. Sabe quando algo inesperado acontece e você fica surpreso, certo? Isso é o sistema 1 reagindo a um evento que não segue a norma. O sistema 1 é muito bom em estabelecer o que é o normal ou com base em nossas experiências passadas e expectativas. Quando algo não segue essa norma, o sistema 1 reage com surpresa. Por exemplo, imagine que você está em um restaurante e ver alguém provar a sopa e fazer uma careta de dor. Isso é inesperado, certo? Então, se você vê a mesma pessoa se assustar quando um garçom a toca, você pode ficar menos surpreso, porque agora você tem uma nova norma para essa pessoa, ela é excepcionalmente sensível. Mas aqui está a coisa. O sistema 1 não apenas reage a surpresas, ele também tenta encontrar causas para elas. Ele quer entender por que algo inesperado aconteceu, para que possa ajustar suas expectativas e normas para o futuro. Por exemplo, se você vê um carro pegando fogo na beira da estrada, isso é bastante surpreendente. Mas se você vê outro carro pegando fogo no mesmo lugar na semana seguinte, você pode ficar menos surpreso. Por quê? Porque seu sistema 1 criou uma nova norma: esse é o lugar onde os carros pegam fogo. E ele criou uma causa para essa norma: talvez haja algo perigoso naquela área que cause incêndios em carros. No entanto, é importante lembrar que as normas e causas criadas pelo sistema 1 nem sempre são precisas.
Às vezes, ele pode criar normas e causas com base em informações limitadas ou enganosas. E às vezes, ele pode reagir a surpresas de maneiras que não são úteis ou eficazes. Uma máquina de tirar conclusões precipitadas, a tendência do Sistema 1 para fazer suposições rápidas. Vamos agora falar sobre como o Sistema 1 tem uma tendência para fazer suposições rápidas, ou como o livro coloca, como ele é uma máquina de tirar conclusões precipitadas. Sabe quando você conhece alguém pela primeira vez e imediatamente forma uma opinião sobre eles? Ou quando você ouve uma notícia e instantaneamente decide se é boa ou ruim? Isso é o Sistema 1 tirando conclusões precipitadas. O Sistema 1 é muito bom em fazer isso. Ele pode pegar uma pequena quantidade de informação e rapidamente formar uma imagem completa. Por exemplo, se você vê alguém usando um terno caro, seu Sistema 1 pode imediatamente concluir que essa pessoa é bem-sucedida e confiável. Mas aqui está a coisa. Embora tirar conclusões precipitadas possa ser útil em algumas situações, também pode nos levar a cometer erros. Porque o Sistema 1 faz suposições rápidas, ele pode nos levar a formar opiniões ou tomar decisões com base em informações limitadas ou enganosas. Por exemplo, se você conhece alguém que está tendo um dia ruim e está agindo de maneira rude, seu Sistema 1 pode concluir que essa pessoa é sempre rude. Mas se você tivesse mais informações, por exemplo, se soubesse que essa pessoa acabou de receber uma notícia ruim, você poderia formar uma opinião diferente. Além disso, porque o Sistema 1 faz suposições rápidas, ele pode nos levar a ignorar informações que não se encaixam em nossa imagem inicial. Isso é chamado de o que você vê é tudo o que há. Isso pode levar a julgamentos e decisões enviesados, especialmente quando a informação disponível é limitada ou enganosa. Como os julgamentos acontecem, o processo de formação de julgamentos nos dois sistemas. Sabe quando você tem que tomar uma decisão e parece que a resposta certa apenas surge na sua mente? Isso é o Sistema 1 em ação. Ele é rápido, intuitivo e muitas vezes opera sem que você esteja consciente disso. Por exemplo, se alguém te perguntar o 2 mais 2, você não precisa pensar muito para chegar à resposta. Isso é porque o Sistema 1 já tem essa informação pronta e disponível. Mas e quando a pergunta é mais complicada, como ou qual é a raiz quadrada de 144? Aí é que entra o Sistema 2. Este sistema é mais lento e deliberado. Ele requer esforço e atenção consciente para funcionar. Então, quando você se depara com uma pergunta difícil como essa, o Sistema 2 entra em ação para resolver o problema. Agora, aqui está a coisa interessante sobre como os julgamentos acontecem. O Sistema 1 não apenas responde a perguntas fáceis, ele também tenta responder às difíceis. E quando ele não consegue encontrar a resposta, ele simplifica a pergunta para algo que pode responder. Por exemplo, se alguém te perguntar ou você deveria investir em ações da empresa X, essa é uma pergunta complicada que requer uma análise cuidadosa. Mas o Sistema 1 pode simplificá-la para o você gosta da empresa X? Se a resposta for sim, então o Sistema 1 pode concluir que sim, você deve investir nas ações da empresa. Mas aqui está o problema. Embora essa simplificação possa parecer útil, ela pode levar a erros de julgamento. Isso é porque a questão de se você gosta de uma empresa não é a mesma coisa que se você deve investir nela. Há muitos outros fatores que você precisa considerar, como a saúde financeira da empresa, as tendências do mercado e assim por diante. Embora o Sistema 1 seja útil para responder a perguntas rápidas e fáceis, ele pode levar a erros quando tenta responder a perguntas mais difíceis. E é aí que precisamos do Sistema 2 para intervir, fazer a análise cuidadosa necessária e chegar a um julgamento informado. Então, da próxima vez que você se encontrar fazendo um julgamento ou decisão, lembre-se dos dois sistemas de pensamento. Pergunte a si mesmo: estou usando o sistema correto para esta decisão? Estou simplificando uma questão complicada de uma maneira que pode levar a um erro? Respondendo a uma pergunta mais fácil: como o Sistema 1 simplifica questões complexas? Agora, vamos falar sobre como o Sistema 1 simplifica questões complexas, respondendo a uma pergunta mais fácil. Isso é algo que todos nós fazemos, muitas vezes sem perceber. Imagine que alguém te pergunte: você deveria investir em ações da empresa X? Essa é uma pergunta complexa que requer uma análise cuidadosa. Mas o Sistema 1 pode simplificá-la para algo como: você gosta da empresa X? Se a resposta for sim, então o Sistema 1 pode concluir que sim, você deve investir nas ações da empresa. Isso é chamado de substituição. O Sistema 1 substitui a pergunta difícil, a pergunta-alvo, por uma mais fácil, a pergunta heurística.
E muitas vezes, fazemos isso sem nem perceber. Mas aqui está o problema. Embora essa simplificação possa parecer útil, ela pode levar a erros de julgamento. Isso é porque a questão de se você gosta de uma empresa não é a mesma coisa que se você deve investir nela. Há muitos outros fatores que você precisa considerar, como a saúde financeira da empresa, as tendências do mercado e assim por diante. Além disso, a substituição pode nos levar a ignorar informações importantes. Por exemplo, se o sistema simplifica a pergunta ou você deveria investir em ações da empresa X, para ou você gosta da empresa X, ele pode nos levar a ignorar informações importantes sobre a saúde financeira da empresa ou as tendências do mercado. Parte 2. Heurísticas e vieses. A lei dos pequenos números, a tendência de tirar conclusões precipitadas de pequenas amostras de dados. Vamos mergulhar agora na lei dos pequenos números. Este conceito é uma tendência que todos nós temos de tirar conclusões precipitadas de pequenas amostras de dados. Em outras palavras, tendemos a ver padrões onde eles podem não existir, simplesmente porque nosso cérebro está programado para procurar significado e ordem no caos. Por exemplo, imagine que você está jogando uma moeda e obtém o cara 5 vezes seguidas. A lei dos pequenos números pode levar você a concluir que a moeda está viciada ou que você está em uma sequência de sorte. Mas a realidade é que, em uma amostra tão pequena, é perfeitamente possível obter 5 caras seguidas simplesmente por acaso. Este viés pode ter implicações sérias, especialmente quando se trata de tomada de decisões importantes. Por exemplo, um investidor pode decidir colocar dinheiro em uma empresa com base em alguns meses de bom desempenho. Mas essa é uma amostra muito pequena para tirar conclusões significativas. A empresa pode ter tido um bom desempenho por acaso ou devido a fatores que não são sustentáveis a longo prazo. Da mesma forma, um médico pode concluir que um tratamento está funcionando com base em uma melhora inicial nos sintomas de um paciente. Mas novamente, essa é uma amostra muito pequena. A melhora pode ser devida ao efeito placebo ou a uma variação natural na condição do paciente. O que podemos fazer para evitar cair na armadilha da lei dos pequenos números? A chave é sempre procurar mais dados. Quanto maior a amostra, mais confiáveis serão as conclusões que podemos tirar dela. E sempre devemos estar cientes de que, em pequenas amostras, o acaso pode desempenhar um papel maior do que percebemos. Em resumo, a lei dos pequenos números é uma tendência natural que todos nós temos de tirar conclusões precipitadas de pequenas amostras de dados. É importante estar ciente disso e sempre procurar mais dados antes de tomar decisões importantes. E lembre-se, mesmo que algo pareça significativo, pode ser apenas o resultado do acaso. Âncoras, o impacto de informações irrelevantes em nossas decisões. Vamos agora explorar o conceito de âncoras. As âncoras são informações que, mesmo que irrelevantes ou aleatórias, podem ter um impacto significativo em nossas decisões. Isso acontece porque nosso cérebro tende a se fixar em informações que são apresentadas primeiro e usar essas informações como referência para tomar decisões subsequentes. Por exemplo, se alguém te perguntar se a temperatura média de São Paulo é maior ou menor que 30 graus e depois pedir para você adivinhar a temperatura média, a chance é que o número 30 atue como uma âncora e influencie sua resposta. Mesmo que você saiba que 30 graus é um valor alto para a temperatura média de São Paulo, essa informação inicial pode fazer com que você superestime a verdadeira temperatura média. Esse fenômeno pode ter implicações significativas em várias áreas da vida, desde negociações salariais até decisões de investimento. Por exemplo, em uma negociação salarial, a primeira oferta geralmente serve como âncora e pode influenciar fortemente o resultado final. Se o empregador oferece inicialmente um salário de R$ 5.000, o candidato pode se sentir inclinado a pedir um valor próximo a esse, mesmo que valha mais. Da mesma forma, no mundo dos investimentos, os investidores podem se fixar no preço inicial de uma ação e usar esse valor como referência para decidir se a ação está cara ou barata, mesmo que esse preço inicial seja irrelevante para o valor real da ação. Então, como podemos evitar ser influenciados por âncoras? Uma estratégia é estar ciente desse viés e fazer um esforço consciente para não se deixar influenciar por informações irrelevantes. Outra estratégia é buscar e considerar ativamente informações que contradizem a âncora. Por exemplo, se você está negociando um salário, pode pesquisar salários para posições semelhantes em outras empresas para ter uma ideia mais precisa do que deveria estar pedindo. Em resumo, as âncoras são um exemplo poderoso de como nosso cérebro pode ser influenciado por informações irrelevantes. Ao estar ciente desse viés e tomar medidas para mitigá-lo, podemos tomar decisões mais informadas e precisas.
A ciência da disponibilidade, como a facilidade de lembrar informações afeta nossas decisões. Este conceito se refere à maneira como a facilidade com que lembramos de informações pode afetar nossas decisões e julgamentos. Vamos imaginar que você está tentando decidir se deve investir em uma determinada ação. Se você se lembra facilmente de uma notícia recente sobre a empresa ter um desempenho excepcionalmente bom, você pode ser mais propenso a investir nessa ação. Isso ocorre porque a informação está prontamente disponível em sua memória, tornando-a mais influente em sua decisão. No entanto, a facilidade com que lembramos de informações nem sempre é um indicador confiável de sua relevância ou precisão. Por exemplo, as notícias tendem a focar em eventos dramáticos e incomuns porque são mais interessantes para o público. Como resultado, esses eventos são mais fáceis de lembrar do que eventos comuns ou rotineiros. Isso pode distorcer nossa percepção da frequência com que esses eventos realmente ocorrem. Por exemplo, se perguntarmos qual é mais comum, mortes por acidentes de avião ou mortes por acidentes de carro, muitas pessoas podem erroneamente escolher acidentes de avião. Isso ocorre porque acidentes de avião são eventos dramáticos que recebem muita cobertura da mídia, tornando-os mais memoráveis. No entanto, na realidade, muito mais pessoas morrem em acidentes de carro todos os anos. A ciência da disponibilidade é um lembrete importante de que nossas memórias e percepções podem ser facilmente influenciadas por fatores que não têm nada a ver com a verdade objetiva. Portanto, é importante questionar nossas suposições e buscar informações de várias fontes antes de tomar uma decisão. Disponibilidade, emoção e risco, a influência das emoções na avaliação de riscos. Agora, vamos mergulhar em como nossas emoções podem influenciar nossa avaliação de riscos. Isso é algo que o autor explorara em profundidade. Ele discutiu os determinantes cognitivos e psicofísicos da escolha em contextos arriscados e sem risco. O que eles descobriram é que a psicofísica do valor pode induzir aversão ao risco no domínio dos ganhos e atração pelo risco no domínio das perdas. Imagine um médico com um paciente gravemente enfermo. Há um tratamento padrão e um tratamento não convencional. O médico acredita que o tratamento não convencional pode melhorar as chances do paciente, mas a evidência é inconclusiva. Se o médico optar pelo tratamento não convencional e o paciente piorar, o médico pode sentir um forte arrependimento e culpa. Isso é porque o médico será responsável pelo resultado se for ruim. Portanto, a responsabilidade pode aumentar a aversão ao risco. Outro exemplo interessante é a disposição das pessoas para pagar por uma vacina para uma doença que tem uma chance de 1 em 1000 de contrair. A maioria das pessoas está disposta a pagar uma quantia significativa, mas limitada, para evitar o risco. No entanto, se as mesmas pessoas forem solicitadas a se voluntariar para um programa de pesquisa onde seriam expostas à mesma chance de contrair a doença, elas pediriam uma quantia muito maior para participar. Isso ocorre porque, neste caso, elas estariam assumindo a responsabilidade pelo risco. Em resumo, nossas emoções podem ter um impacto significativo em como avaliamos os riscos. A aversão ao risco pode ser amplificada quando sentimos que somos responsáveis pelo resultado. Isso é algo que todos nós devemos levar em consideração ao tomar decisões, especialmente aquelas que envolvem riscos significativos. A especialidade de Tom W., a tendência de superestimar a probabilidade de eventos específicos. Vamos falar sobre um conceito interessante chamado a especialidade de Tom W. Este conceito é uma tendência que temos de superestimar a probabilidade de eventos específicos. Para entender melhor, vamos nos aprofundar em um exemplo. Imagine que você está em uma aula de psicologia e o professor apresenta a seguinte descrição de um indivíduo. Tom W. é da classe de 1966. Ele é do tipo intelectual, tímido, mas muito brilhante e cheio de complexidades. Agora, o professor pergunta: qual é a probabilidade de Tom W. estar cursando um programa de pós-graduação em biblioteconomia versus um programa de pós-graduação em ciência da computação? A maioria das pessoas, ao ouvir a descrição de Tom W., provavelmente diria que ele está mais propenso a estar em um programa de biblioteconomia. Isso ocorre porque a descrição de Tom W. parece se encaixar melhor com o estereótipo de um estudante de biblioteconomia do que de um estudante de ciência da computação. No entanto, essa conclusão ignora um fato importante: existem muito mais estudantes de pós-graduação em ciência da computação do que em biblioteconomia. Este é um exemplo clássico do que é conhecido como a especialidade de Tom W., onde as pessoas tendem a superestimar a probabilidade de eventos específicos com base em informações estereotipadas. Ignoramos as estatísticas baseadas em populações maiores, como o número total de estudantes em cada programa, e nos concentramos em detalhes específicos que parecem relevantes para o caso em questão.
Você pode estar se perguntando, por que isso é importante? Bem, essa tendência pode ter implicações significativas em muitas áreas da nossa vida, desde a forma como fazemos julgamentos sobre as pessoas até as decisões que tomamos com base em informações limitadas. Entender essa tendência e estar ciente dela pode nos ajudar a tomar decisões mais informadas e precisas. Linda, menos é mais, a tendência de ignorar a probabilidade em favor de detalhes específicos. Vamos agora explorar um conceito chamado Olinda, menos é mais. Este é um princípio que destaca a tendência de ignorar a probabilidade em favor de detalhes específicos. Para entender isso, vamos mergulhar em um exemplo clássico. Imagine que você é apresentado a uma mulher chamada Linda. Linda tem 31 anos, é solteira, muito inteligente e se formou em filosofia. Como estudante, ela estava profundamente preocupada com questões de discriminação e justiça social e também participou de manifestações antinucleares. Agora, qual das seguintes opções é mais provável? Primeira opção. Linda é uma caixa de banco. Segunda opção. Linda é uma caixa de banco e está ativa no movimento feminista. A maioria das pessoas escolhe a segunda opção. No entanto, do ponto de vista da probabilidade, é mais provável que Linda seja apenas uma caixa de banco. A segunda opção é mais específica, portanto, menos provável. Mas por que as pessoas escolhem a segunda opção? A resposta está na maneira como nosso cérebro processa informações. Tendemos a focar em detalhes específicos que parecem relevantes ou significativos para nós, mesmo que esses detalhes realmente tornem um evento menos provável. No caso de Linda, a descrição dela como alguém preocupada com questões de justiça social e envolvida em manifestações antinucleares faz com que pareça mais provável que ela esteja ativa no movimento feminista. Este é um exemplo do que é conhecido como viés de representatividade, onde julgamos a probabilidade de um evento com base em quão bem ele parece representar o que sabemos ou acreditamos. No entanto, essa tendência pode nos levar a fazer julgamentos imprecisos e tomar decisões menos informadas. Entender essa tendência e estar ciente dela pode nos ajudar a tomar decisões mais informadas e precisas. Portanto, da próxima vez que você se encontrar fazendo um julgamento ou tomando uma decisão, tente dar um passo atrás e considerar a probabilidade real, em vez de se concentrar apenas em detalhes específicos. Causas superam estatísticas, a preferência por histórias sobre dados estatísticos. Você já se perguntou por que as histórias pessoais são tão cativantes? Por que um único relato de um evento pode parecer mais significativo do que uma pilha de dados? Bem, isso acontece porque nosso cérebro é programado para responder a narrativas. As histórias nos ajudam a dar sentido ao mundo, a entender causas e efeitos, a ver padrões e conexões. E é por isso que tendemos a dar mais peso a uma história individual do que a um conjunto de dados estatísticos. Quando nos deparamos com estatísticas, nosso sistema entra em ação. Ele busca uma história que se encaixe nos números, algo que possa dar sentido aos dados. E se essa história for convincente o suficiente, tendemos a ignorar os dados e nos concentrar na história. Isso pode levar a uma compreensão distorcida da realidade, pois as histórias individuais nem sempre representam a situação geral. Por exemplo, imagine que você está lendo sobre uma doença rara. Você vê as estatísticas, mas elas não significam muito para você. Então, você lê a história de uma pessoa que sofre dessa doença. De repente, a doença se torna real para você. Você sente empatia pela pessoa, você entende o impacto da doença. E isso pode levar você a superestimar a prevalência da doença, porque a história individual teve mais impacto em você do que as estatísticas. Isso não significa que devemos ignorar as histórias. Elas são uma ferramenta poderosa para a compreensão e a empatia. Mas o autor nos adverte para estarmos cientes de como nosso cérebro responde a elas. Precisamos lembrar que as histórias são apenas uma parte do quadro geral e que os dados estatísticos também são importantes para uma compreensão completa e precisa da realidade. Então, quando você se encontrar sendo atraído por uma história convincente, lembre-se de dar uma olhada nos dados também. Eles podem não ser tão cativantes, mas são igualmente importantes para entender o mundo ao nosso redor. Regressão à média, o conceito de que os resultados extremos tendem a voltar ao normal. A regressão à média é um conceito fascinante que desempenha um papel importante em muitos aspectos da vida, desde a altura dos pais e filhos até o desempenho em provas consecutivas. Mas, apesar de sua onipresença, muitas pessoas não desenvolvem intuições corretas sobre esse fenômeno. Vamos começar com um exemplo simples. Imagine um grupo de crianças que foram testadas em duas versões de um teste de aptidão.
Se selecionarmos 10 crianças que se saíram melhor em uma das versões, provavelmente ficaremos um pouco desapontados com o desempenho delas na segunda versão. Por outro lado, se selecionarmos 10 crianças que se saíram pior em uma versão, elas provavelmente se sairão um pouco melhor na segunda versão. Isso é o que chamamos de regressão à média. Você pode estar se perguntando, por que isso acontece? Bem, é simplesmente porque os resultados extremos tendem a voltar ao normal. Isso foi documentado pela primeira vez por Galton, há mais de 100 anos. Mas aqui está a coisa, as pessoas muitas vezes não esperam por essa regressão em vários contextos em que ela inevitavelmente ocorre. E quando reconhecem a ocorrência da regressão, muitas vezes inventam explicações causais espúrias para ela. Isso pode levar a conclusões errôneas e potencialmente prejudiciais. Por exemplo, instrutores de voo observaram que elogios por uma aterrissagem excepcionalmente suave são normalmente seguidos por uma aterrissagem menos bem feita na próxima vez, enquanto uma crítica dura após uma aterrissagem mal feita é normalmente seguida por um pouso melhor na próxima tentativa. Isso levou à conclusão errônea de que as punições são mais eficazes que as recompensas. A verdade é que a regressão à média significa que há uma maior probabilidade de melhoria após um desempenho ruim e uma maior probabilidade de piora após um bom desempenho. Mas, infelizmente, muitas vezes somos recompensados por punir os outros e punidos por recompensar os outros, simplesmente por causa desse fenômeno. A próxima vez que você vir um desempenho extremo, seja bom ou ruim, lembre-se da regressão à média. Não tire conclusões precipitadas e não invente explicações causais onde elas não existem. Lembre-se, os resultados extremos tendem a voltar ao normal. Domando previsões intuitivas, como controlar as previsões do Sistema 1. Agora, vamos explorar como podemos controlar as previsões do nosso Sistema 1. O autor sugere que a melhor maneira de evitar erros originados no Sistema 1 é reconhecer os sinais de que estamos entrando em um campo minado cognitivo, diminuir a velocidade e pedir ajuda ao Sistema 2. Isso significa que, quando percebemos que estamos em uma situação que é propensa a erros de julgamento, devemos fazer uma pausa e envolver nosso pensamento mais lento e deliberado. Por exemplo, quando nos deparamos com a ilusão de Miller-Lyer, onde duas linhas de igual comprimento parecem ter comprimentos diferentes devido às setas em suas extremidades, devemos reconhecer que essa é uma situação em que não devemos confiar em nossas impressões iniciais. No entanto, é mais difícil reconhecer esses campos minados cognitivos quando estamos no meio deles, especialmente quando estamos sob estresse. As organizações, por outro lado, são melhores do que os indivíduos em evitar erros, pois pensam mais lentamente e têm o poder de impor procedimentos ordenados. Elas podem instituir e aplicar listas de verificação úteis e exercícios mais elaborados, como prognósticos baseados em classes de referência e pré-mortem. Além disso, fornecendo um vocabulário distinto, as organizações podem encorajar uma cultura em que as pessoas fiquem de olho umas nas outras ao se aproximarem de campos minados. Em suma, para domar nossas previsões intuitivas, precisamos estar cientes de quando estamos propensos a cometer erros, envolver nosso pensamento mais lento e deliberado, e, se possível, criar estruturas organizacionais que ajudem a evitar esses erros. Parte 3. Confiança excessiva. A ilusão de compreensão, a tendência de superestimar nossa compreensão de eventos complexos. Vamos falar sobre a ilusão de compreensão, que é a tendência de superestimar nossa compreensão de eventos complexos. Sabe quando você acha que entendeu completamente algo, mas na verdade, você só arranhou a superfície? É disso que estamos falando. Nosso Sistema 1, aquele que é rápido e intuitivo, é muito bom em criar uma narrativa coerente com base em poucas informações. Ele pega um evento inesperado e extrai tanto sentido quanto possível, ligando as peças em uma narrativa causal. Isso nos faz sentir informados sobre o passado e preparados para o futuro. Mas aqui está a coisa, nosso Sistema 1 trata a mera conjunção de duas palavras como representações da realidade. Ele reage a essas palavras como se fossem a coisa real, criando uma reação emocional e física. Isso não é necessariamente ruim. Na verdade, é uma parte essencial de como nossa mente funciona. Mas o problema surge quando começamos a acreditar que entendemos completamente algo complexo com base em nossa narrativa simplificada. Isso pode nos levar a superestimar nossa compreensão de eventos complexos. Por exemplo, imagine que você está ouvindo um colega explicar um conceito complexo. Seu Sistema 1 pode pegar algumas palavras-chave e criar uma narrativa que faz sentido para você. Você pode sair da conversa sentindo que entendeu completamente o que seu colega estava explicando. Mas na verdade, você pode ter perdido muitos detalhes importantes que não se encaixavam na sua narrativa simplificada. Então, o que podemos fazer sobre isso?
Bem, a primeira etapa é reconhecer que essa tendência existe. Quando você se pegar sentindo que entendeu completamente algo complexo, faça uma pausa e questione essa compreensão. Talvez haja mais na história do que seu sistema 1 está lhe dizendo. E lembre-se, é sempre bom fazer perguntas para esclarecer qualquer coisa que não esteja clara. Isso pode ajudar a preencher as lacunas em sua compreensão e evitar a ilusão de compreensão. A ilusão de validade, a tendência de confiar excessivamente em nossas previsões. Essa ilusão é a tendência que temos de confiar excessivamente em nossas previsões, mesmo quando as evidências mostram que essas previsões podem não ser precisas. Imagine que você está jogando dardos com os olhos vendados e alguém lhe diz que você acertou o alvo todas as vezes. Você provavelmente se sentiria bastante confiante em suas habilidades de lançamento de dardos, certo? Mas e se essa pessoa estivesse apenas dizendo que você acertou o alvo, independentemente de onde seus dardos realmente caíram? Sua confiança em suas habilidades de lançamento de dardos seria uma ilusão de validade. Muitas vezes caímos na armadilha da ilusão de validade em nossas vidas diárias. Por exemplo, podemos acreditar que somos bons em prever o desempenho de um funcionário com base em uma entrevista de emprego, mesmo que pesquisas mostrem que as entrevistas de emprego são notoriamente imprecisas para prever o desempenho no trabalho. A ilusão de validade também pode se manifestar em nossas crenças sobre o que nos fará felizes. Podemos acreditar que mudar para a Califórnia nos fará mais felizes por causa do clima ensolarado, mesmo que pesquisas mostrem que o clima tem pouco efeito sobre nossa felicidade a longo prazo. Como podemos combater a ilusão de validade? Devemos reconhecer quando estamos em um campo minado cognitivo ou uma situação em que é provável que cometamos erros de julgamento. Quando nos encontramos nesses campos minados, devemos desacelerar nosso pensamento e pedir a ajuda do Sistema 2, nosso modo de pensar mais lento e deliberado. Além disso, as organizações podem ajudar a combater a ilusão de validade implementando procedimentos ordenados e listas de verificação para ajudar a garantir a qualidade das decisões. Ao fazer isso, as organizações podem ajudar a evitar os erros de julgamento que muitas vezes resultam da ilusão de validade. Em resumo, a ilusão de validade é uma tendência comum e sedutora de confiar demais em nossas previsões e julgamentos. Reconhecer essa tendência e tomar medidas para mitigá-la pode nos ajudar a tomar decisões mais precisas e eficazes. Intuições versus fórmulas, a comparação entre intuição e abordagens baseadas em regras. Agora, vamos mergulhar no mundo das intuições e fórmulas. Você já se perguntou por que às vezes confiamos tanto em nossas intuições, mesmo quando as evidências apontam para outra direção? Bem, isso tem muito a ver com a maneira como nossos cérebros funcionam. Nosso cérebro tem dois sistemas de pensamento, certo? O sistema 1, que é rápido e intuitivo, e o sistema 2, que é mais lento e deliberativo. Quando enfrentamos uma situação complexa, nosso sistema 1 muitas vezes tenta simplificar as coisas para nós. Ele faz isso gerando uma resposta rápida e intuitiva. O problema é que essas respostas rápidas nem sempre são as mais precisas ou úteis. Por exemplo, imagine que você está tentando decidir se deve investir em uma determinada empresa. Seu sistema 1 pode gerar uma resposta rápida baseada em informações superficiais, como a popularidade atual da empresa ou uma notícia recente que você leu sobre ela. No entanto, essa resposta rápida pode não levar em conta informações mais complexas e relevantes, como a saúde financeira da empresa ou as tendências do mercado. Aqui é onde as fórmulas entram em jogo. As fórmulas são abordagens baseadas em regras que levam em conta várias informações relevantes e as combinam de uma maneira sistemática para gerar uma resposta. Em muitos casos, as fórmulas podem gerar respostas mais precisas e úteis do que as intuições rápidas do sistema 1. No entanto, nosso sistema 1 não gosta de ser deixado de fora. Mesmo quando temos uma fórmula útil à nossa disposição, muitas vezes ainda confiamos em nossas intuições. Isso pode levar a decisões menos precisas, e em alguns casos, a erros graves. O que podemos fazer sobre isso? Uma estratégia é tentar reconhecer quando estamos entrando em um campo minado cognitivo ou uma situação em que os erros do sistema 1 são prováveis. Quando reconhecemos que estamos em um desses campos minados, podemos diminuir a velocidade e chamar o sistema 2 para ajudar. Isso pode nos ajudar a evitar alguns dos erros comuns do sistema 1 e a tomar decisões mais precisas e informadas. No final do dia, a chave é encontrar um equilíbrio entre intuições e fórmulas. Ambas têm seu lugar no processo de tomada de decisões, e entender como elas funcionam pode nos ajudar a tomar decisões melhores e mais informadas. Intuição de especialista. Quando podemos confiar? A intuição de um especialista é um tópico fascinante.
quando podemos realmente confiar nela? A resposta é: depende. A confiabilidade da intuição de um especialista está diretamente relacionada com a previsibilidade e regularidade do ambiente no qual ela foi formada. Por exemplo, um jogador de xadrez ou um bombeiro experiente podem confiar em suas intuições porque operam em ambientes que são regulares e previsíveis. Eles têm a oportunidade de aprender padrões que se repetem. No entanto, em ambientes menos estáveis e previsíveis, a intuição de um especialista pode ser menos confiável. Por exemplo, um especialista em investimentos pode ter uma intuição sobre o mercado de ações, mas esse ambiente é notoriamente volátil e imprevisível, tornando a intuição menos confiável. A chave é entender que a intuição não é mágica. Ela é formada a partir de experiências passadas e aprendizado em um ambiente específico. Se esse ambiente é regular e previsível, a intuição pode ser uma ferramenta valiosa. Mas se o ambiente é volátil e imprevisível, é melhor confiar em análises e dados objetivos. Então, da próxima vez que você se encontrar confiando na intuição de um especialista, pergunte a si mesmo: esse especialista tem experiência em um ambiente que é regular e previsível? Se a resposta for sim, a intuição deles pode ser uma fonte valiosa de insight. Se a resposta for não, pode ser melhor buscar informações adicionais. A visão de fora, a importância de considerar perspectivas externas. Vamos falar sobre a importância de considerar perspectivas externas, um conceito conhecido como a visão de fora. Este conceito é um remédio contra dois vieses que afetam muitas decisões: o otimismo exagerado da falácia do planejamento e a precaução exagerada induzida pela aversão à perda. A visão de fora muda o foco das especificidades da situação corrente para as estatísticas de resultados em situações semelhantes. É como se você desse um passo para trás e olhasse para a situação como um todo, em vez de se concentrar apenas nos detalhes. Isso pode ajudar a evitar o otimismo excessivo, que pode levar a decisões imprudentes, e a aversão à perda, que pode nos impedir de tomar decisões que poderiam ser benéficas a longo prazo. Por exemplo, imagine que você está tomando uma decisão sobre um investimento. Em vez de se concentrar apenas nas possíveis recompensas desse investimento específico, a visão de fora o incentivaria a considerar o histórico de investimentos semelhantes. Isso pode ajudá-lo a ter uma visão mais equilibrada e realista do potencial de sucesso do investimento. Além disso, a visão de fora é semelhante a uma política de risco, que é um quadro amplo que embute uma escolha arriscada particular em uma série de escolhas semelhantes. Por exemplo, você pode ter uma política de risco de sempre diversificar seus investimentos, em vez de colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Isso pode ajudá-lo a gerenciar melhor o risco e a tomar decisões mais informadas. O motor do capitalismo: como a confiança excessiva impulsiona a inovação e o risco. Agora vamos falar sobre como a confiança excessiva pode ser o motor do capitalismo. Parece contraditório, certo? Mas, na verdade, faz muito sentido quando você pensa sobre isso. A ideia aqui é que a confiança excessiva, apesar de ser um viés cognitivo, pode ter um papel crucial na inovação e na tomada de riscos, que são elementos fundamentais do capitalismo. Imagine um empreendedor iniciando um novo negócio. Ele sabe que as estatísticas não estão a seu favor, a maioria das startups falha. No entanto, ele acredita que sua ideia é diferente, que ele tem o que é preciso para ter sucesso onde outros falharam. Isso é confiança excessiva em ação. E, embora possa levar a decisões ruins e falhas, também é o que impulsiona as pessoas a tentar coisas novas, a inovar e a correr riscos. Isso não significa que devemos sempre confiar cegamente em nossas previsões e ignorar os dados. Na verdade, é importante equilibrar essa confiança com uma avaliação realista dos riscos e desafios. Mas, sem um certo grau de confiança excessiva, muitas das inovações e avanços que vemos no mundo dos negócios simplesmente não aconteceriam. Então, quando que você se pegar duvidando de suas ideias ou hesitando em correr um risco, lembre-se de que um pouco de confiança excessiva pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo. Só não se esqueça de manter os pés no chão e de fazer sua lição de casa também. Parte 4. Escolhas. Os erros de Bernoulli, a falha em considerar a utilidade marginal decrescente. Este conceito é um pouco complexo, mas vou tentar simplificá-lo para você. Bernoulli foi um matemático suíço que desenvolveu uma teoria para explicar como as pessoas avaliam as opções e tomam decisões. Ele sugeriu que as pessoas não avaliam as opções com base em seu valor final, mas sim com base na mudança que essa opção trará para seu estado atual. Isso é conhecido como utilidade marginal.
Agora, a parte o decrescente ou da utilidade marginal decrescente refere-se à ideia de que quanto mais você tem de algo, menos valor adicional cada unidade adicional desse algo traz para você. Por exemplo, se você está com muita sede, o primeiro copo de água que você bebe é incrivelmente valioso para você. Mas o valor de cada copo adicional de água que você bebe depois disso diminui, porque cada copo adicional está satisfazendo menos e menos a sua sede. No entanto, Kahneman argumenta que Bernoulli cometeu um erro em sua teoria. Ele não considerou que as pessoas muitas vezes não levam em conta a utilidade marginal decrescente ao tomar decisões. Em vez disso, as pessoas tendem a ser influenciadas por heurísticas e vieses, como o viés de disponibilidade ou o viés de representatividade, que podem distorcer sua percepção do valor de diferentes opções. Por exemplo, as pessoas podem superestimar o valor de ganhar na loteria, porque se concentram no grande prêmio e ignoram a utilidade marginal decrescente do dinheiro. Ou seja, elas não consideram que, embora ganhar muito dinheiro possa melhorar significativamente sua vida no início, cada dólar adicional que ganham traz menos e menos benefícios. Então, em resumo, o erro de Bernoulli é a falha em reconhecer que as pessoas nem sempre consideram a utilidade marginal decrescente ao tomar decisões. Em vez disso, as decisões das pessoas são frequentemente influenciadas por heurísticas e vieses que podem distorcer sua avaliação do valor das diferentes opções. Teoria da perspectiva: como as pessoas tomam decisões com base em ganhos e perdas potenciais. A teoria da perspectiva é um conceito fascinante que nos ajuda a entender como tomamos decisões baseadas em ganhos e perdas potenciais. Ela foi desenvolvida por dois pesquisadores, Amos Tversky e Daniel Kahneman, e eles descobriram que as pessoas tendem a atribuir valores a ganhos e perdas, mais do que à riqueza total. Isso significa que somos mais influenciados pelo que podemos ganhar ou perder em uma situação específica, em vez de olhar para o nosso patrimônio líquido total. A teoria também sugere que as pessoas dão pesos diferentes aos resultados, que são diferentes das probabilidades reais. Por exemplo, podemos dar mais peso a um resultado improvável simplesmente porque é mais emocionante ou tem um impacto maior em nossas vidas. Isso é conhecido como o efeito de possibilidade. Vamos imaginar que você tem uma chance de 1% de ganhar $1 milhão. Você ficaria muito animado, certo? Mas e se você tivesse quase certeza de ganhar $1 milhão, mas houvesse uma chance de 1% de que você não ganhasse? A ansiedade da segunda situação parece ser mais proeminente do que a esperança na primeira. Isso é conhecido como o efeito de certeza. A teoria da perspectiva também sugere que somos mais sensíveis às mudanças nas probabilidades quando elas estão perto de 0% ou 100%, mas menos sensíveis a mudanças no meio. Por exemplo, a diferença entre uma chance de 5% e 10% de ganhar parece maior do que a diferença entre uma chance de 50% e 55%. Então, o que isso tudo significa? Bem, isso nos ajuda a entender por que as pessoas podem tomar decisões que parecem irracionais. Por exemplo, pode explicar por que as pessoas jogam na loteria. A chance de ganhar é minúscula, mas o efeito de possibilidade faz com que pareça mais atraente. Da mesma forma, pode explicar por que as pessoas às vezes evitam oportunidades com uma alta probabilidade de sucesso, porque o efeito de certeza faz com que a pequena chance de falha pareça mais significativa. Então, quando você estiver tomando uma decisão, lembre-se da teoria da perspectiva. Pode não mudar a decisão que você toma, mas pode ajudá-lo a entender por que você se sente do jeito que se sente sobre ela. O efeito dotação, a tendência de superestimar o valor de nossas posses. Vamos falar agora sobre o efeito dotação. Esse é um conceito interessante que nos faz superestimar o valor das coisas que possuímos. É como se, só pelo fato de algo ser nosso, acreditássemos que vale mais. Isso acontece porque tendemos a ficar apegados às nossas posses e a valorizá-las mais do que se não fossem nossas. Por exemplo, imagine que você comprou uma ação de uma empresa. Se essa ação valorizar, você vai se sentir bem, certo? Mas e se ela desvalorizar? Bem, aí é que está o truque. Muitas pessoas preferem manter a ação desvalorizada na esperança de que ela volte a subir, em vez de vendê-la e aceitar a perda. Isso é o efeito dotação em ação. Mas aqui está a coisa, essa tendência pode nos levar a tomar decisões financeiras ruins. Por exemplo, em vez de vender uma ação que está constantemente perdendo valor, podemos nos apegar a ela simplesmente porque não queremos aceitar a perda. Isso pode nos levar a perder ainda mais dinheiro a longo prazo. E não é só isso. O efeito dotação também pode nos fazer pagar mais por algo do que realmente vale. Por exemplo,
Podemos acabar pagando um preço alto por um objeto simplesmente porque o possuímos e, portanto, acreditamos que vale mais. Então, como podemos combater o efeito dotação? Bem, a primeira coisa a fazer é estar ciente de que ele existe. Depois, é importante tentar ser o mais objetivo possível ao avaliar o valor das coisas. Não deixe que o simples fato de algo ser seu o faça pensar que vale mais do que realmente vale. No final das contas, o efeito dotação é apenas mais uma das muitas maneiras pelas quais nossa mente pode nos enganar e nos levar a tomar decisões ruins. Mas, ao estar ciente dele e ao tentar pensar de forma mais objetiva, podemos evitar cair nessa armadilha. Eventos ruins. Como lidamos com eventos negativos e perdas? Sabe quando algo ruim acontece e parece que o mundo inteiro desmorona? Isso acontece porque nosso cérebro é programado para reagir mais fortemente a eventos negativos do que a positivos. É como se tivéssemos um alarme interno que dispara quando algo dá errado. Acontece que essa reação intensa a eventos negativos é uma característica evolutiva que nos ajudou a sobreviver. Nosso cérebro é muito bom em lembrar de coisas ruins porque, na natureza, essas memórias podem nos ajudar a evitar perigos no futuro. Mas, na vida moderna, essa tendência pode nos levar a superestimar a probabilidade de coisas ruins acontecerem. Por exemplo, imagine que você está planejando uma viagem ao Japão e alguém menciona tsunamis. Mesmo que tsunamis sejam muito raros, a imagem é tão vívida e poderosa que você pode começar a superestimar a probabilidade de um ocorrer durante sua viagem. Isso é o que os psicólogos chamam de opeso excessivo, damos mais importância a eventos raros simplesmente porque eles são impressionantes ou assustadores. Agora, vamos falar sobre perdas. Quando perdemos algo, seja dinheiro, um objeto de valor ou uma oportunidade, tendemos a sentir a perda mais intensamente do que sentiríamos um ganho equivalente. Isso é conhecido como aversão à perda, e é uma das razões pelas quais as pessoas às vezes tomam decisões irracionais para evitar perdas. Por exemplo, imagine que você tem a opção de manter 20 libras ou arriscar perder 30 libras em uma aposta. Mesmo que as duas opções sejam economicamente equivalentes, a maioria das pessoas escolheria manter as 20 libras para evitar a possibilidade de perder 30. Isso mostra como a forma como enquadrarmos uma decisão, como uma oportunidade de ganho ou uma ameaça de perda, pode afetar profundamente nossas escolhas. Então, da próxima vez que você se encontrar reagindo fortemente a um evento negativo ou se esforçando para evitar uma perda, lembre-se, é apenas o seu cérebro tentando protegê-lo. Mas também lembre-se de que nem sempre temos que seguir nossos instintos, às vezes, um pouco de lógica e raciocínio podem nos levar a melhores decisões. O padrão quádruplo, a inconsistência em nossas atitudes em relação a riscos e recompensas. Agora vamos falar sobre o padrão quádruplo. Este conceito é uma das principais realizações da teoria da perspectiva e descreve um padrão distinto de preferências que as pessoas têm quando se trata de tomar decisões. Imagine 4 cenários diferentes. No primeiro, você tem uma alta probabilidade de ganhar algo. Neste caso, as pessoas tendem a ser avessas ao risco, preferindo garantir um ganho certo em vez de arriscar para ganhar mais. No segundo cenário, você tem uma baixa probabilidade de ganhar algo. Aqui, as pessoas tendem a buscar riscos, esperando um grande ganho, mesmo que a chance de ganhar seja pequena. Vamos para o lado das perdas. Se há uma alta probabilidade de perder algo, as pessoas tendem a buscar riscos, na esperança de evitar a perda. E, finalmente, se há uma baixa probabilidade de perder algo, as pessoas tendem a ser avessas ao risco, preferindo aceitar uma pequena perda certa em vez de arriscar uma grande perda. Este padrão de comportamento é bastante consistente e pode ser observado em muitos aspectos da vida cotidiana. Por exemplo, quando se trata de litígios frívolos, onde um queixoso com um caso fraco entra com uma ação ambiciosa que provavelmente fracassará no tribunal, o queixoso está disposto a apostar, enquanto o réu quer estar seguro. Isso é semelhante ao padrão quádruplo, onde o queixoso está na posição de ter uma pequena chance de ganhar muito, e o réu está na posição de ter uma pequena chance de perder muito. No entanto, é importante notar que, a longo prazo, desvios do valor esperado provavelmente serão custosos. Se você sempre paga um prêmio para evitar um pequeno risco de uma grande perda, isso pode acabar custando mais do que se você tivesse simplesmente aceitado o risco desde o início. Portanto, embora o padrão quádruplo possa descrever como as pessoas tendem a se comportar, nem sempre é a estratégia mais eficaz a longo prazo. Eventos raros, a tendência de superestimar a probabilidade de eventos raros. Agora, vamos falar sobre a tendência de superestimar a probabilidade de eventos raros.
Sabe quando você ouve uma história de alguém que ganhou na loteria e de repente sente que suas chances de ganhar também aumentaram? Isso é um exemplo dessa tendência. Nós, humanos, temos uma tendência a superestimar a probabilidade de eventos raros. Isso acontece porque esses eventos raros, como ganhar na loteria ou sofrer um acidente de avião, são muito impactantes e, portanto, muito memoráveis. No livro, Kahneman usa o exemplo do Alar, um produto químico usado em maçãs que foi erroneamente associado a um risco de câncer. A história foi amplamente divulgada na mídia, o que levou muitas pessoas a acreditarem que o risco de câncer por comer maçãs era muito maior do que realmente era. Isso é conhecido como a negligência da probabilidade, onde focamos no impacto potencial, o numerador, e ignoramos a probabilidade real, o denominador. Outro exemplo interessante é o medo de ataques terroristas. Mesmo em países que sofreram intensas campanhas terroristas, o número de mortes por ataques terroristas é geralmente muito menor do que o número de mortes no trânsito. No entanto, devido à disponibilidade e ao impacto emocional desses ataques, as pessoas tendem a superestimar a probabilidade de serem vítimas de um ataque terrorista. Então, o que podemos tirar disso? Bom, é importante lembrar que nossa percepção de risco nem sempre é precisa. Nós tendemos a superestimar a probabilidade de eventos raros porque eles são impactantes e memoráveis. Mas, na realidade, esses eventos são, bem, raros. Então, da próxima vez que você se pegar preocupado com a probabilidade de um evento raro, tente lembrar que sua percepção pode estar distorcida. Políticas de risco. Como as políticas são formadas para lidar com riscos. Vamos falar sobre como as políticas são formadas para lidar com riscos. Você já parou para pensar sobre como as decisões são tomadas quando se trata de riscos que afetam a todos nós? Bem, é um processo complexo e muitas vezes influenciado por uma série de fatores. Primeiro, é importante entender que a regulamentação do risco e a intervenção governamental para reduzir os riscos devem ser orientadas pela ponderação racional de custos e benefícios. Isso significa que os tomadores de decisão precisam considerar o número de vidas salvas e o custo monetário para a economia. No entanto, nem sempre é assim que funciona na prática. Muitas vezes, as prioridades na regulamentação do risco refletem mais a reação a pressões públicas do que a análise de objetivos cuidadosos. Isso pode levar a uma alocação inadequada de recursos, com a atenção sendo desviada para riscos menores que são superestimados devido à sua prevalência na mídia e na mente do público. Um exemplo disso é o que é chamado de cascata de disponibilidade. Isso ocorre quando um evento relativamente menor recebe uma grande cobertura da mídia, levando ao pânico público e à ação governamental de larga escala. O risco é cada vez mais exagerado conforme a mídia compete por manchetes que chamem a atenção. Isso pode levar a uma superestimação de ameaças menores e a uma alocação inadequada de recursos. No entanto, é importante lembrar que mesmo quando os medos são irracionais, eles não devem ser ignorados pelos formuladores de políticas. Afinal, o medo é uma coisa dolorosa e debilitante, e os formuladores de políticas devem se esforçar para proteger o público do medo, não apenas dos verdadeiros perigos. Em resumo, a formação de políticas de risco é um processo complexo que precisa equilibrar a análise objetiva de custos e benefícios com as preocupações e medos do público. É um desafio constante garantir que as decisões tomadas sejam as melhores para a sociedade como um todo, levando em consideração todos os fatores relevantes. De olho no placar, a influência de metas e medidas de desempenho em nossas decisões. Imagine que você está jogando um jogo. Seja um esporte, um videogame ou até mesmo um jogo de tabuleiro. O que você faz? Você mantém os olhos no placar, certo? Você quer saber como está se saindo, se está ganhando ou perdendo. E essa informação influencia as decisões que você toma durante o jogo. Você pode se arriscar mais se estiver perdendo, ou jogar de forma mais conservadora se estiver ganhando. Vamos transportar essa ideia para a vida real. Na vida, também temos muitos placares. Pode ser o saldo da sua conta bancária, o número de seguidores que você tem nas redes sociais, ou até mesmo o número de itens que você risca da sua lista de tarefas. Esses placares só nos dão uma medida de como estamos nos saindo em diferentes áreas da nossa vida. E, assim como no jogo, esses placares influenciam as decisões que tomamos. Por exemplo, se você está tentando economizar dinheiro, pode decidir não sair para jantar fora se o saldo da sua conta bancária estiver baixo. Ou, se você está tentando aumentar sua presença nas redes sociais, pode decidir postar mais conteúdo se o número de seguidores estiver estagnado. Mas aqui está a coisa interessante sobre esses placares ou da vida real, eles podem não ser sempre precisos ou úteis.
Por exemplo, o número de seguidores que você tem nas redes sociais pode não ser uma boa medida de quão influente ou bem-sucedido você realmente é. Da mesma forma, o saldo da sua conta bancária pode não refletir sua verdadeira situação financeira se você tiver dívidas grandes. Além disso, ficar muito focado nesses placares só pode nos levar a tomar decisões que não são do nosso melhor interesse a longo prazo. Por exemplo, você pode se sentir tentado a gastar dinheiro em coisas que não precisa para impressionar outras pessoas e aumentar seu placar social. Ou você pode se sentir pressionado a trabalhar demais para aumentar seu placar financeiro, à custa da sua saúde e bem-estar. Então, o que podemos fazer? Bem, a primeira coisa é reconhecer que esses placares só existem e que eles estão influenciando nossas decisões. Depois, precisamos avaliar se esses placares são realmente úteis e precisos. E, finalmente, precisamos lembrar que, embora esses placares possam nos dar uma ideia de como estamos nos saindo, eles não são a única coisa que importa. Há muitos outros fatores que contribuem para nosso sucesso e felicidade, e não devemos deixar que nossa obsessão com os placares nos distraia deles. Reversões: como mudamos nossas decisões com base em novas informações. Imagine que você está escolhendo entre duas opções. Você pesa os prós e contras, considera todas as informações disponíveis e finalmente toma uma decisão. Mas então, algo novo surge. Uma nova informação que você não tinha antes. Isso muda tudo. De repente, a opção que você escolheu não parece mais tão atraente. Então, você muda de ideia. Isso é uma reversão. Agora, você pode pensar que isso é algo ruim. Afinal, você passou todo esse tempo tomando uma decisão, apenas para mudá-la no último minuto. Mas na verdade, as reversões são uma parte importante do processo de tomada de decisão. Elas nos permitem adaptar nossas escolhas à medida que novas informações se tornam disponíveis. Isso é especialmente importante em um mundo onde as coisas estão sempre mudando e novas informações estão constantemente surgindo. No entanto, as reversões também podem ser complicadas. Às vezes, podemos ser muito rápidos para mudar nossas decisões com base em novas informações. Outras vezes, podemos ser muito lentos. E às vezes, podemos ignorar completamente as novas informações, mesmo quando elas são importantes. A chave é encontrar um equilíbrio. Precisamos estar abertos a novas informações e dispostos a mudar nossas decisões quando necessário. Mas também precisamos ser cuidadosos para não sermos muito impulsivos ou ignorarmos informações importantes. Em última análise, as reversões são uma ferramenta que podemos usar para tomar melhores decisões. Elas nos permitem adaptar nossas escolhas à medida que as circunstâncias mudam e novas informações se tornam disponíveis. Então, da próxima vez que você se encontrar mudando de ideia, não se sinta mal. Em vez disso, lembre-se de que você está apenas usando uma das muitas ferramentas à sua disposição para tomar a melhor decisão possível. Quadros e realidade: como a forma como as informações são apresentadas afeta nossas decisões. Aqui o livro explora a ideia de que a maneira como as informações são apresentadas pode ter um impacto significativo em nossas decisões. Isso é conhecido como o enquadramento e é uma parte fundamental de como nosso cérebro processa informações. Vamos começar com um exemplo simples. Imagine que você está em uma reunião e todos são solicitados a escrever um breve resumo de sua posição sobre um determinado tópico antes de iniciar a discussão. Isso é feito para aproveitar a diversidade de conhecimento e opinião no grupo. No entanto, a maneira como as opiniões são apresentadas pode influenciar a discussão. Se alguém apresentar sua opinião de maneira assertiva e confiante, isso pode influenciar os outros a seguir sua opinião, mesmo que não seja mais correta ou informada. Isso é um exemplo de como o enquadramento pode influenciar nossas decisões. Outro exemplo é a ideia de o que você vê é tudo o que há. Isso se refere à tendência de nosso cérebro de formar uma história completa com base nas informações disponíveis, mesmo que essas informações sejam limitadas. Por exemplo, se alguém lhe disser que uma pessoa chamada Mindy é inteligente e forte, seu cérebro provavelmente formará uma imagem positiva dela. No entanto, se as próximas palavras fossem o corrupto e cruel, sua imagem de Mindy mudaria drasticamente. Isso ocorre porque seu cérebro formou uma história completa com base nas primeiras informações que recebeu, e teve que ajustar essa história quando novas informações foram apresentadas. O livro também discute a ideia de conjuntos e protótipos. Por exemplo, se você olhar para um grupo de linhas de diferentes comprimentos, seu cérebro provavelmente não calculará o comprimento médio das linhas. Em vez disso, ele formará uma imagem geral do conjunto de linhas.
Isso é um exemplo de como nosso cérebro usa o enquadramento para processar informações de maneira eficiente, mesmo que isso às vezes possa levar a erros ou imprecisões. Em resumo, a maneira como as informações são apresentadas ou enquadradas pode ter um impacto significativo em nossas decisões. Isso é algo que devemos estar cientes ao tomar decisões, especialmente quando as informações são limitadas ou apresentadas de uma maneira que pode influenciar nossa percepção. Parte 5. 2 eus. 2 eus, a distinção entre o eu experiencial, vivendo o momento, e o eu recordativo, lembrando o passado. A parte 5 do livro introduz uma distinção fascinante entre dois eus que coexistem dentro de nós, o eu experiencial e o eu recordativo. Esses dois eus têm interesses distintos e, às vezes, até conflitantes. O eu experiencial é aquele que vive o momento, que experimenta a vida em tempo real. É o eu que sente a brisa fresca em seu rosto, saboreia o chocolate derretendo na boca, ou sente o coração acelerar durante um filme de suspense. Este eu está totalmente imerso na experiência atual, vivendo cada segundo conforme ele se desenrola. Por outro lado, o eu recordativo é o que se lembra, o que constrói a narrativa de nossa vida. Este eu é o que recorda as experiências passadas, reflete sobre elas e as utiliza para tomar decisões futuras. É o eu que conta histórias sobre quem somos, o que fizemos e como nos sentimos. A parte interessante é que esses dois eus nem sempre concordam um com o outro. Por exemplo, imagine que você tenha que passar por duas experiências dolorosas. Uma delas é objetivamente pior que a outra porque dura mais tempo. No entanto, o eu recordativo pode ter suas próprias regras para formar memórias, e pode acabar lembrando o episódio pior de uma maneira mais positiva. Então, quando chega a hora de escolher qual experiência repetir, você pode ser guiado pelo eu recordativo e acabar se expondo a mais dor do que o necessário. Essa distinção entre os dois eus também se aplica à medição do bem-estar. O que faz o eu experiencial feliz nem sempre é o mesmo que satisfaz o eu recordativo. Por exemplo, o eu experiencial pode desfrutar de um dia preguiçoso na praia, enquanto o eu recordativo pode olhar para trás e sentir que o dia foi desperdiçado. Essa divisão entre o eu experiencial e o eu recordativo levanta algumas questões difíceis. Como podemos buscar a felicidade quando temos dois eus com desejos diferentes? Como podemos tomar decisões que satisfaçam ambos? E como as políticas públicas podem promover o bem-estar quando as pessoas têm esses dois eus competindo dentro delas? Em resumo, a distinção entre o eu experiencial e o eu recordativo nos ajuda a entender melhor como tomamos decisões e como vivenciamos e lembramos nossas vidas. É uma ideia poderosa que pode nos ajudar a viver de uma maneira mais consciente e deliberada. A vida como uma narrativa, como construímos histórias sobre nossas vidas. Agora, vamos falar sobre como construímos histórias sobre nossas vidas. Você já parou para pensar sobre como a maneira como contamos nossas histórias pessoais afeta a maneira como vemos o mundo e como tomamos decisões? O filósofo e estatístico Nassim Taleb, em seu livro A Lógica do Cisne Negro, apresentou o conceito de falácia narrativa. Ele argumenta que criamos histórias distorcidas sobre nosso passado que moldam nossas visões do mundo e nossas expectativas para o futuro. Estas falácias surgem de nossa tentativa contínua de dar sentido ao mundo. As histórias que achamos atraentes são simples, concretas, atribuem maior papel ao talento e intenções do que à sorte, e focam em poucos eventos notáveis em vez dos incontáveis que não ocorreram. Por exemplo, pense na história da Google. 2 estudantes de graduação criativos da Universidade de Stanford criaram um método superior de busca na internet. Eles conseguiram fundos para começar uma empresa e tomaram uma série de decisões que deram certo. Em poucos anos, a empresa que criaram se tornou uma das mais valiosas dos Estados Unidos. Mas essa história deixa de fora a miríade de eventos que poderiam ter causado um desfecho diferente. A história da Google é emocionante por causa do risco constante de desastre, mas a sorte desempenhou um papel mais importante no evento real do que o faz ao contarmos sua história. A forma como contamos histórias sobre nossas vidas e sobre o mundo ao nosso redor pode ter um impacto profundo em nossas decisões e percepções. A história que contamos sobre nós mesmos pode nos dar uma sensação de controle e previsibilidade, mesmo quando a realidade é muito mais complexa e incerta. Mas aqui está o problema: a ilusão de que compreendemos o passado alimenta a superconfiança em nossa capacidade de prever o futuro. A ideia de que grandes eventos históricos são determinados pela sorte é profundamente chocante, embora seja verdadeira. A fertilização de um único óvulo trouxe consequências enormes, tornando uma piada a ideia de que acontecimentos de longo prazo são previsíveis. Então, o que podemos tirar disso tudo?
Bem, é importante lembrar que as histórias que contamos sobre nós mesmos e sobre o mundo são apenas isso, histórias. Elas podem nos ajudar a dar sentido ao mundo, mas também podem nos levar a superestimar nossa capacidade de prever e controlar o futuro. Então, quando você se encontrar contando uma história sobre sua vida, lembre-se de questionar as suposições que você está fazendo e lembre-se de que a realidade é sempre mais complexa do que qualquer história que possamos contar. Bem-estar experimentado, a importância de considerar nosso bem-estar no momento presente. Na parte 5 do livro, Kahneman nos apresenta a ideia de dois eus, o eu experiencial e o eu recordativo. O eu experiencial é aquele que vive o momento presente, enquanto o eu recordativo é aquele que lembra o passado. Essa distinção é crucial para entender como percebemos nosso bem-estar. Vamos começar com uma situação hipotética. Imagine que você é solicitado a listar 6 ocasiões em que se comportou de maneira assertiva e, em seguida, avaliar o quão assertivo você é. Agora, imagine que a pergunta fosse sobre 12 ocasiões de comportamento assertivo, um número que a maioria das pessoas acha difícil. Sua opinião sobre sua própria assertividade seria diferente? A pesquisa mostra que a tarefa de listar ocorrências pode intensificar os julgamentos da característica por 2 caminhos diferentes, o número de ocorrências lembradas e a facilidade com que elas vêm à mente. Quando você é solicitado a listar 12 ocorrências, você tem um número significativo de casos em que foi assertivo. No entanto, provavelmente lutou para completar a lista, o que significa que a fluência foi baixa. Então, o que conta mais, a quantidade recuperada da memória ou a facilidade e fluência da recuperação? Aqui, Kahneman nos apresenta a ideia da heurística do afeto, onde as pessoas deixam suas simpatias e antipatias determinarem suas crenças sobre o mundo. O humor tem um papel poderoso nessa performance intuitiva. Deixar os participantes de bom humor antes do teste, fazendo-os ter pensamentos felizes, mais do que dobrava o grau de exatidão. Por outro lado, as pessoas infelizes eram completamente incapazes de realizar a tarefa intuitiva de forma precisa, ou suas conjecturas não eram melhores do que resultados aleatórios. O humor afeta a operação do sistema 1, quando estamos desconfortáveis e infelizes, perdemos o contato com nossa intuição. Essas descobertas sugerem que bom humor, intuição, criatividade, credulidade e confiança ampliada no sistema 1 formam um agrupamento. No outro polo, tristeza, vigilância, desconfiança, abordagem analítica e esforço ampliado também andam juntos. Um estado de bom humor afrouxa o controle do sistema 2 sobre o desempenho, quando de bom humor, as pessoas se tornam mais intuitivas e mais criativas, mas também menos vigilantes e mais propensas a cometer erros lógicos. Então, o que isso significa para o nosso bem-estar? Bom humor é um sinal de que as coisas estão indo bem de modo geral, o ambiente está seguro e não há problema em manter a guarda baixa. Mau humor indica que as coisas não estão indo muito bem, pode haver alguma ameaça e vigilância se faz necessária. O conforto cognitivo é tanto uma causa como uma consequência de uma sensação agradável. Portanto, ao considerar nosso bem-estar, é importante levar em conta não apenas nossas memórias do passado, mas também como nos sentimos no momento presente. Isso nos ajuda a ter uma visão mais completa e precisa de nosso bem-estar. Pensando sobre a vida, como refletimos sobre nossas vidas e tomamos decisões para o futuro. O livro nos leva a uma jornada de autorreflexão e introspecção, onde somos incentivados a pensar sobre nossas vidas e como tomamos decisões para o futuro. Ele nos desafia a questionar nossas suposições e a reconhecer que, embora possamos acreditar que estamos tomando decisões racionais e bem pensadas, muitas vezes somos influenciados por vieses e erros sistemáticos em nosso pensamento. Ele começa discutindo como nossas mentes são suscetíveis a erros sistemáticos, uma ideia que agora é amplamente aceita. Ele nos lembra que, embora possamos ser bons em muitas coisas, como gramática intuitiva, não somos necessariamente bons estatísticos intuitivos. Isso é importante porque muitas das decisões que tomamos em nossas vidas envolvem algum grau de incerteza e risco. Kahneman então nos leva a um exame de como tomamos decisões sob incerteza. Ele nos apresenta a ideia de apostas simples, como lançar uma moeda, e nos desafia a pensar sobre como tomamos essas decisões. Ele nos mostra que nossas preferências intuitivas muitas vezes violam as regras da escolha racional, levando a vieses sistemáticos em nossas decisões. Ele também discute a ideia de que nosso humor tem um papel poderoso em nosso desempenho intuitivo. Quando estamos de bom humor, somos mais intuitivos e criativos, mas também menos vigilantes e mais propensos a cometer erros lógicos. Por outro lado, quando estamos desconfortáveis e infelizes, perdemos o contato com nossa intuição. Kahneman conclui discutindo a importância de reconhecer e entender esses vieses e erros em nosso pensamento.
Ele sugere que, ao melhorar nossa compreensão de como nossa mente funciona, podemos tomar melhores decisões para o futuro. Então, quando pensamos sobre nossas vidas e tomamos decisões para o futuro, Kahneman nos encoraja a ser mais conscientes de como nossas mentes funcionam. Ele nos desafia a reconhecer nossos vieses e erros e a trabalhar para superá-los. Ao fazer isso, podemos tomar decisões mais informadas e racionais, levando a melhores resultados para nossas vidas. Conclusão. E aí está, pessoal. Nós navegamos juntos por uma jornada incrível através do livro O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar de Daniel Kahneman. Este livro é um tesouro de insights sobre como nossas mentes funcionam, como tomamos decisões e como podemos melhorar nosso pensamento. Nós exploramos os conceitos de Sistema 1 e Sistema 2, o primeiro sendo nosso pensamento rápido e intuitivo, e o segundo nosso pensamento lento e deliberado. Vimos como esses dois sistemas interagem e às vezes entram em conflito, levando a vieses e erros em nosso pensamento. Aprendemos sobre heurísticas e vieses, e como eles podem nos levar a tomar decisões precipitadas ou baseadas em informações irrelevantes. Descobrimos a importância da disponibilidade e como a facilidade de lembrar informações pode afetar nossas decisões. E também vimos como nossas emoções podem influenciar nossa avaliação de riscos. Nós nos aprofundamos na confiança excessiva e como nossa tendência de superestimar nossa compreensão de eventos complexos e confiar excessivamente em nossas previsões pode nos levar a tomar decisões ruins. Mas também vimos como essa confiança excessiva pode impulsionar a inovação e o risco, sendo o motor do capitalismo. Exploramos a ideia de escolhas e como tomamos decisões com base em ganhos e perdas potenciais. Vimos como a forma como as informações são apresentadas pode afetar nossas decisões e como mudamos nossas decisões com base em novas informações. E, finalmente, falamos sobre os dois eus, o eu experiencial que vive o momento e o eu recordativo que lembra o passado. Discutimos a importância de considerar nosso bem-estar no momento presente e como refletimos sobre nossas vidas e tomamos decisões para o futuro. Este livro é um verdadeiro manual para entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Mas, mais do que isso, é um convite para questionar nossas suposições, desafiar nossos vieses e trabalhar para melhorar nosso pensamento. Então, o que você está esperando? Pegue esses insights e aplique-os em sua vida. Seja mais consciente de como você toma decisões. Desafie suas suposições. Reconheça seus vieses. E trabalhe para melhorar seu pensamento. Lembre-se, a jornada para se tornar um pensador melhor é contínua. Mas cada passo que você dá nessa direção é um passo em direção a uma vida mais rica, mais informada e mais consciente.